Alô, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha. Você que me acompanha toda terça-feira e todos os sábados, eu quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Vocês estão vendo um cenário aqui diferente, né? A roupa diferente, é porque com a graça de Deus eu estou de férias, tirei uns dias de descanso, mas a palavra de Deus ela precisa ser divulgada, né? E então só por isso, tá? Eu tô na cidade de Tiradentes, no estado de Minas Gerais, onde eu nasci. Esse povo mineiro acolhedor, coisa linda, e é um lugar que eu acho que todos precisam conhecer, né? Tiradentes, eu estava fazendo uma comparação aqui. Ele foi uma pessoa que lutou pela libertação de um povo, né? E morreu pela libertação de um povo, só que um povo muito restrito, né? E na verdade a morte dele não resultou nessa libertação, né? Mas eu conheço alguém que lutou pela libertação de um povo, morreu pela libertação de um povo, e que o plano foi perfeito, e que hoje nós somos livres do pecado, livres de todo o mal, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz e ressuscitou, e hoje ele vive. Então, que você tenha isso na sua mente, no seu coração, tá? Que Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário. Se não estiver me ouvindo bem, me manda um joinha aí, tá bom? O pessoal que já começou comigo aí, que já está assistindo, a Neuci, a Eliane e o pessoal que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. O Wellington, todos vocês aí sejam muito bem-vindos. Eu quero ler uma parte que está na Bíblia com vocês, no Evangelho, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A palavra de Deus diz que, 1 Coríntios 3,16: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Coisa tremenda isso, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou voltar aqui daqui a pouco para a gente falar sobre isso. Eu quero contextualizar. Para isso eu quero contar uma história para vocês que está lá atrás, no livro de Daniel, que é uma história também, um elo importantíssimo na história mundial, tá? Na história do povo de Israel, e muitas coisas que a gente ouve contar do povo de Israel, ou até mesmo das guerras, das conquistas que nós tivemos lá no Oriente Médio, os babilônios, né, nos casos dos caldeus, os persas, a Grécia com Alexandre o Grande, tudo isso tem um elo que está aqui no livro de Daniel, no capítulo 5. E eu vou ler o comecinho aqui. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxesse os vasos de ouro e de prata que o seu pai Nabucodonosor havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes e as suas esposas e concubinas pudessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho, louvaram aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte o castiçal sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Desculpa, a letra da Bíblia é bem pequenininha, essa que eu estou lendo aqui, tá? Meus amados, olha só. Aqui então nós estamos vendo uma festa dada pelo rei Belsazar. E nessa festa ele serviu muito vinho, diante de 1000 convidados. E esse vinho foi servido nos utensílios de ouro que foram tirados do templo de Jerusalém. Então vamos voltar um pouquinho a história lá. A Babilônia invadiu Israel, invadiu a capital Jerusalém, que naquela época era dividida em Israel e Judá, né? A Samaria era a capital de Israel, e Judá tinha a capital Jerusalém, e eles então invadiram Jerusalém, destruíram a cidade, destruíram o templo,
e levaram todos os utensílios do templo, levaram também pessoas para lá, cativas, né? E levaram todos os utensílios do templo para a Babilônia. Nessa época o rei era Nabucodonosor. Aconteceu que, logo depois, se você pegar o capítulo 4, você vai ver isso daí. Nabucodonosor, ele tinha um poder muito grande. O Império Caldeu era um império importantíssimo, um império muito grande. Naquela época era com certeza o país mais importante, né, de todo o mundo, principalmente ali do Oriente. E eles foram crescendo cada vez mais porque eles conquistavam os países vizinhos, conquistavam terras e foi ampliando o reino dos caldeus, que a gente conhece por Babilônia, onde hoje é o Irã, o Iraque, ali, aquela região que eram os caldeus ali, a Mesopotâmia. Bom, enfim, o que aconteceu? Nabucodonosor um dia teve um sonho estranho. Ele sonhou que tinha uma árvore muito grande, que essa árvore tocava no céu, e que esta árvore, embaixo dela tinha todo tipo de animal, toda espécie de animal, e essa árvore servia de alimento para todos, para toda a humanidade, inclusive nos galhos dessa árvore os pássaros faziam ninhos, enfim. Era uma árvore que dava vida a tudo que estava embaixo dela. E aí então ele queria saber o que significava aquele sonho. E todos os sábios, todas as pessoas que ficavam ali no reino, não conseguiam interpretar o que significava aquele sonho. Então mandaram chamar Daniel. Daniel, vamos lembrar, é um jovem que veio trazido cativo de Jerusalém, era um homem de Deus, um profeta do Senhor, que foi trazido cativo de Jerusalém nessa invasão da Babilônia. Enfim, Daniel está ali, foram mandar chamar Daniel, e o rei comentou com ele. E Daniel falou: olha, eu sei o que significa esse sonho. Essa árvore é o Senhor, e Deus do céu te deu tudo isso, todo o poder que a Babilônia tem hoje, sobre outras nações inclusive, mas o Senhor não reconhece o poder de Deus. Então, se o Senhor não reconhecer o poder de Deus, o Senhor vai viver como esses animais estão vivendo embaixo das árvores. E aí o que aconteceu? O rei Nabucodonosor se recusou. Ele falou assim: não, o império que eu tenho foi eu que conquistei. Tudo isso que eu tenho foi eu que conquistei, saiu com o trabalho das minhas mãos. E nisso deu uma loucura em Nabucodonosor, e ele foi viver com os animais, comendo só matos, comendo só capim, e ficou lá 7 anos. Depois desse tempo de loucura que ele viveu, ele então um dia reconheceu que realmente era o poder de Deus. E aí ele retoma ao seu reinado, ele retorna ao trono da Babilônia. Depois disso, ele morre, e aí vem o filho dele, que é o sucessor, que é Belsassar, que é a história que nós lemos aqui. Belsassar não queria saber também. E aí ele começou a fazer festa, e ele fez algo terrível. Todos os utensílios que tinham tirado do templo, que eram sagrados, eles ficavam no templo para uso do sacerdote no templo. Né, aquele templo que foi feito por Salomão, lembra? Tinha um tabernáculo levantado por Moisés, depois Davi quis fazer o templo, mas Deus não permitiu. Ele então entregou a planta do templo ao seu filho Salomão, e Salomão então Salomão ergueu o templo, ele ergueu o templo para Deus, e então esse templo ele vinha sendo utilizado para adoração, para sacrifícios, enfim, para uma comunhão do povo com Deus. Né? E aí Nabucodonosor vem e destrói o templo e leva cativa as pessoas e leva os utensílios do templo. E é nesses utensílios que é servido esse vinho, então, nessa festa dada pelo rei Belsassar. E aí veio a mão, e esta mão escreveu algo na parede. Né? E ele ficou apavorado quando ele viu a mão. E aí nós lemos esse trecho, que eles estavam bebendo e veio a mão e escreveu na parede. E ele então, desesperado, começou a chamar todos os sábios novamente e queria saber o que estava escrito lá, porque ele só viu a mão. E o que significava aquilo. E ninguém conseguia decifrar o que estava lá. Então, vem então a mulher dele e fala assim: majestade, o senhor sabe que tem aqui no reino alguém que profetizou com seu pai tornou ele um homem importante, e ele é capaz de fazer, que é um hebreu chamado Daniel, que veio cativo com esse povo e tal.
E Belsazar então manda chamar Daniel. Essa é a sequência da história que nós lemos aí. Ele vai chamar Daniel, Daniel vem e ele então comenta com Daniel e mostra para ele o desespero dele. Então Daniel fala, olha, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que é. Esta mão que você viu é a mão do Senhor. E o que ele escreveu, tudo aquilo que ele escreveu, eu já vou te falar já. Então olha só, no final do capítulo 5, aí do livro de Daniel, no versículo 24, então dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. Este foi escrito que escreveu, Mene, Mene, Tekel, Afarsim. O Farsim. Aí, esta é a interpretação do que está escrito. Mene, Deus contou o teu reino e finalizou. Tekel, tu foste pesado na balança e foi encontrado em falta. E Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medo-persas. Então ordenou Belsazar e eles vestiram Daniel com escarlate, enfim, aí. Então olha só, Daniel falou assim, olha, aqui está falando o seguinte, que Deus pesou o teu reino na balança e você foi encontrado em falta, e que o seu reino agora vai ser entregue na mão dos persas. E naquela noite, os persas invadiram a Babilônia e o rei Belsazar morreu. E os persas então passaram a dominar. Lembra no livro de Esther, que ocorre na capital Suzã, e que o povo judeu tinha sido levado para lá, para Suzã, e que a Pérsia está dominando? Você vê que aqui esse é o elo, né? É quando o Império Babilônico cai, quando os caldeus então deixam de ser o império importante que eles eram, e esse império passa a ser dominado pelos medo e persas, né? Principalmente pela Pérsia. Depois, futuramente, você vai ver na história que os persas são dominados pela Grécia, quando vem a história de Alexandre o Grande. E depois, bem mais à frente, né? Uns 400 anos na frente, ou pouco menos, uns 300 anos à frente, aí vem o Império Romano, que ficou até na época de Jesus, enfim, quando Jesus nasce, eram os romanos que estavam dominando. Mas aqui então é quando o Império Babilônico cai, e aí nasce o Império Persa. Foi nessa noite, na noite em que Belsazar profanou os utensílios do templo, profanou aquilo que era sagrado para Deus, para oferecer para o seu povo. Você sabe que onde a alegria opera com o pecado, vem realmente uma desgraça, né? Vem realmente algo muito forte contra aquele que opera. Nós não somos proibidos de ser felizes, nós não somos proibidos de nos divertir. Mas quando o que motiva isso é profanar o templo, ou é profanar as coisas de Deus, ou é o pecado, então isso gera consequências terríveis para todos nós. Bom, por que eu estou falando isso para vocês? Nós lemos no início aqui, em 1 Coríntios 3,16, que Paulo está falando isso aos Coríntios. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então olha só, a gente sabendo disso, nós precisamos evitar o pecado. Nós precisamos evitar profanar o templo de Deus que somos nós. E tem gente que eu já vi, vem falando, olha, então você precisa se cuidar, você precisa cuidar do seu corpo, precisa fazer exercício, precisa comer bem. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de um templo aqui, meio que espiritual, algo assim, olha, que Deus está em nós. E nós precisamos então agir de acordo com a vontade de Deus. Então nós precisamos abrir mão dos prazeres da carne. Nós precisamos entender o que agrada a Deus, para que a gente não profane o templo do Senhor. Entendeu? E é isso que ele quis dizer aqui. E muitas vezes a gente, entrando nos deleites mundanos, entrando nos prazeres da carne, a gente começa a profanar o templo do Senhor. E é isso que nós precisamos evitar. Então, essa palavra simples que eu queria trazer para você, é que assim como o rei Belsazar profanou o templo do Senhor, usando os utensílios para algo que não deveria, porque veja, ele não só tomou o vinho, não foi tomar o vinho, a questão foi oferecer vinho nos utensílios do templo, que eram sagrados e que aquilo era só para ser usado para Deus, né? Só para Deus é que poderia ser usado aquilo, e ele adorou os outros deuses, profanando mais ainda o nome do Senhor.
né? Então ele foi adorando outros deuses no meio da festa, e tudo isso causou o que nós vimos aí, essa consequência terrível, que foi a sua morte, a invasão da Babilônia e aí o domínio dos persas, ok? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos saber que realmente nós somos o templo de Deus vivente, nós precisamos então entregar a nossa vida de acordo para Deus, a nossa vida precisa ser vivida de forma coerente, tá bom? Então que a gente entenda isso e que a gente a partir de agora passa a saber como andar na presença do Senhor, né? Então, essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês com sabedoria, com discernimento, para que você saiba que você tem algo precioso dentro de você, né? Você tem algo realmente muito precioso, que é a luz de Cristo, né? E que nós somos, a palavra fala isso, que nós somos um vaso de barro onde está escondida a luz, né? Ou seja, nós somos o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. O nosso corpo traz o poder de Deus. E às vezes a gente, para não abrir mão dos prazeres da carne, para a gente não abrir mão dos prazeres que o mundo nos oferece, a gente acaba ocultando a luz de Cristo, a gente acaba ocultando o poder do Espírito Santo, não que ele não tenha poder, mas as nossas atitudes, né, que fazem com que ofusquem, né, e enquanto isso, outras pessoas que se dedicam, o Espírito Santo vai agindo na vida delas, né, porque o Espírito Santo está aqui com a gente, ele está conosco. Desde a festa de Pentecostes, o Espírito Santo veio e ele habita em nós. Só que nós precisamos agora enfraquecer a nossa carne e precisamos entender que o Espírito Santo é que precisa agir, mas o Espírito Santo precisa sobressair sobre a nossa carne, né? Então, não vamos profanar o templo do Senhor, não vamos profanar esse templo que Deus nos deu, que é a nossa vida, para que o Espírito Santo fizesse morada, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir agora, Pai, suas bênçãos sobre as nossas vidas. Pedir a Deus, Senhor, abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, as pessoas que vão ouvir depois, Pai, que vão assistir esse vídeo depois, que vai ficar gravado, mas que elas possam ser abençoadas, Pai, pelo Senhor. Eu quero entregar nas suas mãos, ó Deus, essas vidas, e pedir a Deus que a tua graça venha, que a tua misericórdia infinita venha também sobre eles, que o teu amor, Pai, infinito venha sobre cada um deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe, viu? Cada um de vocês. Ó, vou mandar uns alô aqui. Tem bastante gente, né? Olha, a Neucia, a Eliane, o Wellington, a Ivanda, a Neidinha, Paulo Delfino, o Jacques Souza, o Darley. Mandar um abraço pro Rogério, pro Luiz, pra Margarete, pra Lu, pro Zé Reinaldo, Jacques Souza, que escreveu aqui um bom dia, a Fabiola, Deus te abençoe, viu, Fabíola? Você e a sua família. Deixa eu ver quem mais aqui. A Isilda Stock, minha amiga Isilda, que Deus te abençoe. Eric, também que Deus te abençoe. Maria Ana Caos, Maria das Graças, Dalila. A Dalila está sendo em Santa Bárbara do Sul. Deus abençoe, viu, Dalila? Vamos orar por você. Maria Cláudia, a Vanusa, Dalma, Hermes Moura, Vanderlei Ferreira, o Sérgio Carrara, Josenildo, a Vera, Margarete, que Deus abençoe poderosamente, o Ricardo, todo o pessoal que esteve comigo aí, tá bom? A Rê, a Cileia, todos vocês aí, que Deus possa realmente abençoá-los, Deus possa conduzir a vida de vocês para um plano de salvação. Entenda que isso depende da nossa decisão, nós precisamos decidir isso, tá bom? Mas que Deus abençoe vocês poderosamente e até terça que vem, se Deus quiser, com mais uma mensagem. Deus abençoe.